Tá a fim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clica no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu estava morrendo de saudade desse quadro aqui, que é experimentando materiais escolares ou profissionais também. E dessa vez estarei experimentando esse carinha aqui, ó, que é o lápis escolar da Civo. Um grande presente aí do meu amigo Mário da loja Station Presentes, que fica lá na Liberdade. Para quem é aqui de São Paulo, se você um dia for lá na Liberdade, passe lá na loja dele que tem muita coisa maravilhosa lá. A loja se chama Station Presentes, eu vou deixar aí abaixo na descrição o nome. Ele me contou meio que por cima que este material, ele é desenvolvido pela CIS e que ela não está mais fazendo ele, mas você ainda consegue encontrar na internet, tá? Não sei se na loja dele ainda tá vendendo, esqueci de perguntar antes de gravar esse vídeo aqui, mas você consegue encontrar na internet também, caso ele não esteja vendendo. E se você tiver alguma dúvida sobre qualquer material aí, basta digitar aí em cima no buscar o nome do material e o meu nome do lado, Art Rodrigues, que aí vai aparecer algum review que eu já trouxe com este material ou algum versus que eu já trouxe com este material. Beleza? Então, chega de delongas e bora pro vídeo. Bom, então aqui está o produto maravilhoso, já só de pegá-lo. A embalagem é muito bem construída, é simples, mas é bem construída. O material do papelão eu gostei muito. É claro que eu já abri, verifiquei as cores para entender qual referência que eu iria trazer nesse vídeo aqui, né? Eu sempre faço isso, porque já aconteceu de eu precisar fazer um personagem com uma pele normal e quando eu abri a caixinha não tinha nem rosa claro, né? Então eu sempre dou uma verificada antes de começar o vídeo. Mas vamos lá, a caixinha se consiste em abrir por aqui, ó. E essa é a versão de 36 cores. Ela vem com um papelãozinho aqui no meio, ó, pra dividir, né? E eu vou tirar tudo de uma vez aqui, porque como eu já vou usar tudo de uma vez, eu vou bagunçar mesmo, não tô nem aí. Já gostei, eu não cheguei a tirar o lápis, tá? Eu só abri a ponta da caixinha pra verificar os tons. Não cheguei a pegar o lápis assim não. Só de pegar, galera, eu já observei uma alta qualidade no material. É um material bem encorpado, vem com o nome do tom aqui. Pena que não vem numeração, né? Numeração facilita muito também na hora de gravar aula ou comprar avulso, se caso existisse. Não tá tendo nem caixa completa, imagina avulso. Civo, Vivid, uma bolinha aqui e Black. Gostei muito, tem um ponto branco aqui, não sei porquê. Às vezes isso é bom para uma coisa que eu observei aqui, não sei se vai acontecer na hora que a gente estiver testando, mas teve um lápis, acho que foi o cinza, é ele mesmo, ó. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso pra vocês, eu vou tentar. Ó, só de olhar ali dentro da caixinha, parecia que ele tava com a ponta solta. Sabe quando você vai apertar na folha assim, a mina do lápis acaba soltando do lápis e aí você tem que colar com super bond e tudo mais? Eu acho que essa questão, né, dessa tinta, sei lá o que que é, branco, é justamente para dar uma segurada nisso, para que isso não ocorra. Eu acho, tá? Mas enfim, gostei muito, dá pra ver que o material tem uma construção muito boa. Vou fazer os testes aqui rápido, né? Com as 3 cores que eu mais gosto. Eu já observei aqui que marrom não vai ter, hein? Tem um chocolate, um clay. Clay não significa massa. E um brown. Esse marrom aqui tá mais pra um canela bem forte, com bordeaux, sei lá. Mas vamos lá, né? Vou começar aqui com o vermelho. Eu vou aproximar bem aí, tomara que não desfoque. Eu nem vou relar na câmera, mas eu vou aproximar bem aí pra vocês observarem comigo. Tô testando numa Stretch More, tá? Que é a folha que eu vou usar pra fazer o desenho. É a versão Smooth, que é a versão lisinha. Já testei aqui meio que já apertando, agora eu vou fazer um degradezinho. Quando eu testei lá, eu fiquei maravilhado com a qualidade do lápis, tá bom? É um lápis muito macio, pelo que eu senti aqui de novo e relembrei, faz muito tempo que eu testei. E é um lápis que você não vai ter dificuldade em tampar pontos brancos da folha. Não recomendo ele 100% para você ficar fazendo traço, porque senão você vai ter que sempre ficar apontando. Então gravem sempre isso, galera. Lápis rígido, deixe sempre para detalhes. Detalhes que exigem uma ponta fina. Lápis assim, ó, como esse aqui é meio termo dos dois, é tipo um policromo da Faber. Mas lápis assim, deixe mais para pintura, as áreas maiores, para você não ficar apontando ele toda hora e acabar gastando, tá? Aqui eu já tô fazendo um teste bruto, ó, apertando ele, nem trabalhando em camadas,
justamente para saber esses dois horizontes do lápis, ó. Muito bom, não tem nem o que falar desse lápis aqui. Quando eu testei lá, agora os marrons, né? Será que eu falei certo? Marrons ou marrons? Esse aqui é o marrom mais puxado para o sépia. Seria o marrom normal da Faber, que é o chocolate. Para quem é da antiga, assim como eu, a Faber-Castell há muitos anos atrás tinha um lápis chocolate que ela voltou agora, com o de 72 cores. Esse aqui é o Clay. Nossa, acho que é massa. Eu acho que Clay é massinha em inglês. E parece mesmo, parece argila, sabe? Um tom de argila. Gostei muito. Eu gosto quando a caixinha vem variações do tom marrom, sabe? E agora o Brown, que é o marrom mesmo. Só que tá parecendo um terracota. Tá longe de ser... Pra mim o marrom é esse, ó. Esse aqui tá mais pra um terracota. Gostei, gostei. Mas tem um ponto negativo. Ele não tem um tom de pele, que se vocês observarem aqui... Eu vou até pegar esse aqui pra testar, que parece um pêssego. Vamos ver se eu acertei. Peach. Esse tom aqui da Prismacolor é muito maravilhoso. Deixa eu abrir aqui e testar ele aqui no meio. Ó, ele é muito alaranjado, entendeu? Então, não tem como você usar um rosa claro pra pele com ele. Então, eu não vou trazer um humano aqui. Poderia fazer um humano com uma pele mais puxada assim, pra pele negra e tudo mais, só que aí ia dar mais trabalho pra conhecer o material. Então, eu sempre trago um desenho fácil pra conhecer o material primeiro. E depois, quando eu uso ele em outra oportunidade, aí sim eu já aumento o nível aí, ó. Poderia usar esse combinho aqui para fazer pele, junto com esse aqui após, para deixar uma pele estilo a do Pantera Negra, que para quem é do curso já sabe que usamos laranja lá na pele do Pantera Negra. E esses rosas aqui, galera, fica impossível de usar. Então, já um spoiler aqui, esses rosas e tons de roxo aqui vai ser o personagem aí que iremos utilizar, tá bom? E agora, bora testar essas cores em um desenho completo. Bom, então vamos lá, família. De começo eu senti uma leve diferença, né, dos testes que eu havia feito aí no começo do vídeo. Pro desenho oficial, usei a mesma folha, tanto é que eu picotei essa folha e usei um pedaço dela para fazer os testes e senti uma baita diferença. Ou seja, este lápis, ele funciona melhor em folha texturizada. Entre um tom ou outro, eu senti aquela gastura ao utilizar, parecia que eu tava raspando pedra ali no desenho, então eu me senti bem desconfortável com isso também. Então o que eu recomendo já logo de começo é você que vai querer testar esse lápis, utilizar ele com outro, em conjunto com um lápis rígido, por exemplo, ou um lápis macio. Nunca use ele primeiro. Algo que eu gostei demais foi o pigmento achei excelente. O set de cores, apesar de estar faltando uns tons de pele ali, eu consegui brincar com vários tons, quase que com todos os tons, só não utilizei os tons ali de verde. Na hora de apontar, apontadores escolares ele se dá super bem, já os profissionais como a manivela e o elétrico, uma ponta ou outra acaba se quebrando, por exigir uma certa pressão a mais. Não sei se vocês repararam na Speed Art, mas o meu tom de cinza, que é praticamente o prata, que eu usei ele como cinza claro, ele veio com a ponta toda despedaçada, a ponta oficial dele. Então eu tive que apontar aquela parte branca do lápis para conseguir extrair uma ponta bacana. E demorou, viu? Porque várias foram se quebrando até parar de quebrar. Eu testei com vários apontadores, mas até que gostei demais. Usar ele como um lápis único, tipo você já pintar com uma pressão Mega Blaster Ultra com alguns tons, fica muito legal. O Frieza dourado eu fiz meio que esse teste. Ele se dá super bem quando você tenta trabalhar tons escuros por cima dos tons claros, apertando. O Frieza do meio eu fiz muito isso daí também na parte laranja. Conclusões finais, galera, é um lápis muito legal. Compraria sim para testá-lo e para usar em conjunto com outros materiais. Se caso acontecer de algum lápis vir com a ponta zoada de qualquer marca, tá? Não é só essa da Civo, não. Você pode entrar em contato no saque, mandar foto, conversar com eles que eles enviam um outro material para você. Eu acho que apenas o lápis que está danificado. No meu caso, eu não vou fazer isso porque eu só usei para teste mesmo. Tem cores maravilhosas no set aí de 36. Para você que já usou esse material, deixa aí nos comentários a sua experiência também, porque eu gosto muito de saber a opinião de outros artistas também. Gostaria muito que você deixasse uma opinião sobre o desenho e próximos materiais que você quer que eu traga aqui no canal um review desse. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado.